Bom, pessoal que está acessando a live, boa noite a todos. Bom, nessa primeira live, eu quero compartilhar com vocês o porquê estruturar um programa de mentoria voltado a mulheres que atuam no agro. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dizer se está escutando bem? Está tudo certo aí com o áudio? Tá tudo certo. Vamos lá então. Por que estruturar um programa de mentoria voltado para mulheres que atuam no agro? Antes de falar especificamente sobre esse novo caminho da minha carreira, e eu peço para que todos que estão acessando aqui a live já dá um oizinho aí, compartilha aqui, clica no aviãozinho, compartilha com outras pessoas que terão interesse de escutar sobre esse assunto. E fiquem até o final, porque no final dessa live eu vou anunciar uma novidade, uma surpresa. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Então, começando um pouquinho da minha história para contextualizar aqui. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, sou filha de produtor rural e de professora estadual. Eu cresci no meio rural e eu cresci com exemplos de superação, de muita garra, de muita força. Todo mundo, quem é aqui do meio rural e quem também está diretamente ligado ao agro, sabe que os ciclos da agricultura e da pecuária têm os seus altos e baixos. Então, para superar esses momentos, você precisa ser muito resiliente. Então, eu fui criada numa família assim, uma família que me deu um bom exemplo de união, de força, de boa comunicação. E que ao longo dos anos, assim que eu fui crescendo, eu entendi que eu também queria seguir esse exemplo, que eu também queria ser essa pessoa na minha vida profissional. E aí decidi cursar veterinária, porque eu queria atuar da mesma forma, eu levei este exemplo de vida para mim. Ao longo dos anos, isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a atuar na minha carreira profissional e comecei na área técnica, trabalhando com bovinos, a rotina que eu tenho muita certeza que muita gente aqui conhece, visitando fazenda, trabalhando na área técnica inicialmente, eu comecei a enxergar oportunidades de fazer uma transição e mudar o caminho para a área comercial. E foi aí que eu saí totalmente da área técnica de atuação e fui para a área comercial, porque eu enxergava que eu ia ter muito mais oportunidades de crescimento. Maravilha! Então, eu saí lá de uma função técnica e fui para a área comercial. E aí começaram os meus desafios, porque há 10 anos atrás, há poucos anos atrás, nós não tínhamos esse pool de informações que nós temos hoje. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo nas redes sociais. Né? Informações que são de qualidade, outras que são muito rasas, que não trazem profundidade, mas sim, nós temos informações o tempo todo. Hoje, a gente sabe que o que é novidade agora, na próxima semana já pode ter um outro método, já pode ter uma outra tecnologia, né? Que já essa que a gente utiliza hoje já não serve mais, já está ultrapassada, mas há alguns anos atrás não era assim. Então, eu passei as dificuldades lá atrás de me adaptar a um cargo de gestão. Primeiro, né, ter um direcionamento de fazer a autogestão antes de tudo. Porque quem trabalha na área comercial entende isso, e você viaja muito, você tem vários compromissos e responsabilidades, você precisa ter uma excelente gestão do seu tempo, da sua agenda. E esse é um primeiro desafio. Então, naquela época, eu não tinha nenhum curso voltado para isso, uma mentoria voltada diretamente para isso. Até porque a grande maioria não conhece, a grande maioria dos cursos que tem hoje já tem mais opções, mas naquela época não conhece a rotina de quem trabalha no agro especificamente. Né? A gente tem uma linguagem, uma forma de trabalhar totalmente diferente. Então, ao longo dos anos, à medida que eu fui evoluindo nas empresas e fui assumindo função de gestão, né,
eu fui sentindo essa dificuldade de fazer essa transição de colaboradora individual para gestora. E essa transição, ela acontece com 100% dos profissionais, sem exceção. A diferença é quando o profissional ele toma ciência disso e se prepara para passar essa transição. E um outro ponto, não acontece só com a gestora de primeira viagem, acontece com todos os profissionais que vão fazer a transição, a migração de uma função de gestão para outra. Porque existem pelo menos 6 níveis de gestão e você, para evoluir cada vez mais, para subir um degrau por vez, você terá um momento de transição e precisa estar preparado para isso. Eu vou trazer aqui um exemplo do primeiro nível de transição de função de colaborador individual para gestora, tá? Um exemplo prático. Uma colaboradora que tem a função de assistente técnica comercial em uma empresa de nutrição animal, tá? Qual que são as responsabilidades desse cargo? Basicamente, atender diretamente o cliente final, visitar as fazendas, fazer a formulação da dieta, fazer recomendações técnicas, acompanhar o manejo, acompanhar os indicadores junto com o produtor, treinar o time da fazenda, enfim, estar próximo das fazendas, estar lá dentro das fazendas fazendo as recomendações. E geralmente esse profissional vai ter com a sua gestão direta um alinhamento de metas, vai ser um momento em que vai tirar dúvidas, vai pedir um direcionamento, mas a agenda, grande parte das vezes, a agenda de uma profissional que trabalha como colaborador individual, como ATC, é organizar a sua própria agenda da semana. Visita uma fazenda, visita outra, se demorou mais, consegue flexibilizar a agenda. Se precisa viajar para outra cidade, consegue se organizar no seu tempo, não envolve outras pessoas para fazer essa gestão da agenda. O que eu quero dizer com isso? Quando você é uma colaboradora individual, você não tem liderados. Você atua nas suas funções sozinha, executa sozinha o que precisa ser executado no dia a dia. Mas essa ATC, por tanto tempo ela estar nessa função, por executar de forma proativa, por entregar resultados acima da média, ela mereceu ser promovida. E o mérito da promoção foi assumir pela primeira vez um cargo de gestão. Por quê? Porque essa profissional já se entende que ela tem bagagem, experiência suficiente no cargo de execução para direcionar e preparar outros profissionais que agora estão executando essa função de execução direta. E aí eu vou trazer um ponto aqui de observação nesse momento de transição, que é o exemplo do hábito, de você criar hábitos. O looping do hábito, como que ele funciona, esse ciclo vicioso do hábito, né? Você executa todos os dias a mesma atividade, vai ter algumas mudanças ali, mas basicamente você executa o mesmo processo todos os dias e isso se torna um hábito, isso está intrínseco em você, isso é automático. No seu trabalho você faz isso. Na nossa vida pessoal também, né? A gente escova os dentes, toma banho, tem atividades que a gente não pensa para fazer, porque já está intrínseco, é automático, então isso é um hábito. E na vida profissional é igual. Você tem há anos você vem executando aquela função, se tornou um hábito para você, é natural. Mas quando você está há muito tempo executando uma função, você chega num nível que é um platô, onde você entra numa zona de conforto, você tem menos desafios e você quer mais. E aí o querer mais é querer evoluir na carreira e assumir desafios maiores, que são cargos de gestão, geralmente. Bom, essa colaboradora dedicada à TC assumiu uma função de gestão pela primeira vez, né? E aí, aqui, essa mudança que vai acontecer com ela, que é uma mudança de valores que precisa ser pensada aqui. Por quê? Porque a partir de agora, a função dela não é mais executar sozinha todas as atividades. Agora, a função dessa gestora é olhar o time, preparar o time, tem colaboradores no seu guarda-chuva que ela precisa gerenciar e ainda precisa começar a olhar os indicadores do negócio. Precisa olhar de forma mais estratégica, precisa mudar a sua forma de pensar.
para poder olhar para esses indicadores, para poder acompanhar os resultados, porque agora você é responsável por aquele negócio. E o resultado do negócio depende de você como gestora. E a gestora precisa preparar o time para trazer esses resultados. E é exatamente nesse ponto que acontecem as maiores dificuldades de transição de função. Ao ponto de que o profissional que foi promovido à gestão não se adapta, porque não entende essa mudança, não vira a chave e acaba saindo da função, abandonando. Ou ainda, o time que já estava formado, que acaba de receber um novo gestor ou gestora, né, acaba não aceitando, entra num ciclo de resistência e não aceita, tá? E eu vou falar muito sobre isso, mas hoje é só para a gente entender como funciona. E acaba que as pessoas do time também pedem para sair. A gente sabe que a maior parte dos pedidos de demissão é porque os colaboradores não se adaptaram à nova gestão. Porque existiram conflitos ali com a nova gestão. Tá? Então, eu vejo que tem dois pontos de vista aqui. O primeiro ponto de vista é da nova gestora, que era colaboradora individual, tá? As atitudes que se tomam logo no início, quando muda de função, elas são naturais e não são propositais, porque você está acostumado. E o nosso cérebro é resistente a mudanças, é natural isso. Qual que é o melhor direcionamento? O que o nosso cérebro entende? Eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. É mais fácil para mim. Mas se você aceitou assumir uma função de gestão, você entende que vai existir uma mudança de comportamento. E se você não aceita isso, então você está no lugar errado. Você precisa repensar a atitude que você teve. E o outro ponto é o time também, que vai passar por esse momento de transição. Então é delicado. E quem que tem que fazer a conexão entre gestor e time? É o próprio gestor. Você tem que tomar algumas iniciativas logo no início para agilizar esse processo de transição, porque você não tem tempo, né? Voltando à minha história, lá no início não existia um modelo, um passo a passo que me dissesse, faça exatamente assim para passar o mais rápido do momento de transição, para você sentar na sua cadeira, assumir o seu cargo e trazer os resultados que a empresa espera e que seu time precisa. Não tinha. Então eu tive que buscar cursos, treinamentos, tive mentores que me ajudaram muito, li muitos livros para poder chegar 10 anos depois, um pouquinho antes, num método que me mostrasse um passo a passo que eu poderia replicar. E eu repliquei comigo, repliquei com outras pessoas e com o meu time. E funciona. Funciona, porque os comportamentos se repetem, porque os estudos mostram que existe essa transição e que é o momento mais crítico. Seja um gestor de primeiro nível, de segundo, terceiro ou até sexto nível. Não importa, vai existir a transição. E é claro que o passo a passo ele vai mudar de acordo com o tamanho do desafio que esse gestor tem. Eu vou trazer um exemplo aqui. Vocês, por exemplo, estão perdidos na Mata Atlântica. O que vocês preferem para sair mais rápido dessa mata? Vocês preferem receber 10 livros que vão dar técnicas totalmente eficazes de vocês saírem da mata? Ou vocês vão preferir um passo a passo que vocês conseguem sair em um dia? Só seguir o passo a passo vocês conseguem sair em até um dia da Mata Atlântica. Eu não sei vocês, mas parar para ler 10 livros no meio de uma mata, você está perdido, que tem vários desafios ali, eu acho que ia demorar um bom tempo, né, para poder sair. É muito mais fácil você já ter um passo a passo validado, que te dá um direcionamento, que te dá um norte para você poder sair o mais rápido possível. Outro exemplo, vou trazer o exemplo do esporte aqui da corrida, porque se eu estivesse na Mata Atlântica, eu ia pegar esse passo a passo e ainda ia sair correndo. Na corrida, por exemplo, em 2 anos de corrida, eu evoluí de 0 a 20 quilômetros. E como que eu fiz isso? No início eu comecei a assistir muito vídeo, a seguir vários perfis no Instagram, cada um dava uma dica diferente, eu tentava fazer sozinha, não dava certo, não evoluía, não corria nada, nem 200 metros, não sabia correr nada. Tentava, não dava certo. Eu pensei, eu vou procurar uma assessoria, um mentor. E a partir dali a minha vida mudou. Por quê? Porque aí o plano era semanal e voltado para as minhas necessidades.
Eu tinha um plano nutricional voltado para o meu metabolismo específico. Eu conversava todos os dias ali com o meu mentor para tirar dúvidas, para saber como é que estava indo a minha evolução, para discutir parâmetros a cada treino. Então foi um trabalho 100% customizado que me fez evoluir muito rápido. E não é diferente da vida profissional. Quando a gente tem um direcionamento que nos faz chegar mais rápido. E o mundo hoje está se transformando de uma forma tão rápida que a gente realmente não tem tempo de sentar e estudar do zero, tentar fazer 10 anos em um dia. É impossível. E foi por isso que eu tomei a decisão de estruturar esse primeiro produto, que é um produto exclusivo, um dos produtos do meu portfólio de mentoria para gestores. Esse é um produto exclusivo para mulheres que estão assumindo a função de gestão. Por que para mulheres? Porque os desafios que nós passamos como mulheres no dia a dia são totalmente diferentes, são peculiares, né? Principalmente no agro, que é um mundo predominantemente masculino, e historicamente sempre foi masculino, porque existia aquela crença de que para trabalhar no agronegócio você tem que ter força, porque você vai executar um trabalho braçal pesado, mulher não pode. E a gente sabe que não é bem assim, né? Se você tem boas estratégias, você vai evoluir muito em qualquer negócio. Não é só ficar na execução e colocando a mão na massa. Precisa, claro que precisa. Precisa ter força física? Talvez em algum segmento sim. Mas certamente a força intelectual, a força da estratégia vai te dar um poder muito maior de você evoluir muito mais rápido na sua carreira, independente do meio que você atue. Então esse conceito está mudando, o mercado está vendo isso, as empresas estão promovendo mais programas para incluir mais mulheres. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mulheres na liderança, mas a gente sabe que são a passos lentos. Por quê? Porque nós precisamos estar preparadas. Ninguém vai contratar por ser mulher. As empresas vão contratar pela meritocracia. Você está ali concorrendo com uma profissional igual a todos. E se você estiver muito bem preparada para assumir funções de gestão, certamente você será escolhida, sem sombra de dúvidas. Eu posso falar com propriedade, porque eu já passei por esses processos. Então, as vantagens de a gente buscar se preparar e se desenvolver, elas são únicas, não perca tempo. É importante buscar você se desenvolver o quanto antes. E esse programa de mentoria, voltado para mulheres, vai te dar um passo a passo daquilo que eu já passei, já experimentei, acertei, errei, tive que voltar, refazer, melhorar o meu processo, tomar uma decisão diferente, mas sempre implementando e testando para poder chegar no método que você pode usar e pode evoluir na sua carreira e passar pela fase de transição muito mais rápido. Eu vou trazer um outro exemplo aqui de transição que também acontece muito, tá? E que essa semana eu quero agradecer a todas as pessoas que estão dando feedback, que já estão me procurando para o programa de mentoria, seja ele voltado para mulheres ou não. Tá? Muito bom, eu agradeço, porque foram conversas riquíssimas que estamos tendo nesses últimos dias. E eu vou trazer uma situação aqui que também acontece muito. Um profissional que é técnico, atuava na área técnica e foi promovido à gestão comercial. É um salto na carreira, né? É uma transição de carreira. E aí o que acontece? Esse técnico já trabalhava há muitos anos nessa empresa. E quando ele foi promovido, os seus colegas, os seus colaboradores e até mesmo o seu time de liderados já viam ele como técnico. Não conseguem vê-lo como gestor. Tá? E essa é a dificuldade que ele está passando, essa é a dor que ele está passando. Por que isso? Porque ele também não conseguiu ainda superar as etapas da transição e nem o time que ele está liderando hoje não conseguiu fazer essa virada de chave. Tá? Porque ele já era referência. E qual que é o impacto disso? O primeiro impacto é na pessoa que foi promovida, que era técnico e foi para uma gestão comercial. Precisa ter ciência de que agora vai ter que abrir mão das atividades técnicas e vai precisar focar em desenvolver os seus liderados tecnicamente para que eles sejam tão bons ou melhores do que ele. Esse é o primeiro ponto. Se você tem experiência, você já passou
por aquilo tudo, você já teve aquela rotina de trabalho, agora com toda a sua bagagem e experiência, você pode orientar outras pessoas que estão começando a se desenvolver. E é por isso que você assumiu uma função de gestão. E o outro lado é esse gestor agora, que veio da área técnica, entender que precisa abrir mão e precisa olhar a estratégia do negócio, precisa se desenvolver na função de gestor. E aí tem uma situação muito clássica que acontece muito quando um técnico assume a função de gestor e ele era referência como técnico e vai trabalhar junto com os seus liderados, faz reuniões com o seu liderado. O que acontece na maior parte das vezes? Esses liderados, eles se calam, eles só deixam o técnico falar. Se faz alguma visita, faz um treinamento, só quem fala é o técnico. Por quê? Porque eles têm medo de se expor e falar uma bobagem, falar algo que não é técnico, que não é correto. E muitas vezes esse gestor referência que era técnico, ele não percebe isso. Ele realmente se coloca na posição de excelente técnico e toma conta do ambiente. Se sobrepõe, se coloca num pedestal, ele quer se mostrar como melhor que os outros. Isso não é ser gestor, isso não é liderar. A partir do momento que você assumiu uma função de liderança, você está nos bastidores. Você está lá empurrando seu time, pegando a mão dele, fazendo muitas coisas a quatro mãos, indo junto, mostrando o exemplo positivo do que deve ser feito, do que deve ser seguido, porque afinal você é a referência. Lá atrás, quando eu falei que eu queria veterinária porque eu tinha um exemplo dentro de casa que me fez escolher essa área, foi exatamente por isso. Na época, eu não entendia nem meus pais, mas eles estavam vendendo para mim um modelo de liderança deles. E eu comprei. E queria seguir da mesma forma. Então, o gestor, né, que quer se tornar um líder, para você fazer uma boa gestão, você precisa vender o seu modelo de gestão para os seus liderados, que é você ser o exemplo, que é você sentar na cadeira de gestão e assumir essa responsabilidade. Dividir o seu tempo de uma forma eficiente. Você liderar o seu time, você desenvolver as pessoas do seu time, estar disponível para eles e ainda você se desenvolver como líder. Você olhar o negócio, você entender sobre os parâmetros, a estratégia, as metas, porque agora depende dessa união para funcionar. Tá? Bom, pessoal, em resumo, a surpresa aqui que eu quero trazer para essa live é que em agosto, já que está logo aqui, eu vou abrir a primeira turma exclusiva para a mentoria de mulheres que são gestoras, novas gestoras ou que estão querendo se desenvolver para assumir um cargo de gestão no agro. Vai ser uma turma exclusiva, que vai ser lançada em agosto. Então não perca, fique de olho nas postagens que logo eu vou trazer mais informações sobre como será essa mentoria. As vagas são limitadas, nós teremos encontros para discutir todos os desafios, para a gente trocar muita experiência, vai ser riquíssimo esse momento e é uma oportunidade única. Porque até hoje não se teve nada focado diretamente para novas gestoras que atuam no agro, de alguém que veio exatamente desse meio e que passou uma trilha ao longo de 10 anos experimentando sucessos, insucessos, enfim, tendo várias experiências, tá? Então eu convido a todos aqui a compartilhar essa informação também e nos próximos dias eu vou trazer mais informações, mas não perca a oportunidade de se inscrever nesse primeiro ciclo de mentorias para mulheres gestoras no agro. Muito obrigada a presença de todos e eu fico à disposição, me chamem aqui no direct, na bio do meu Instagram, também tem o meu contato, pode me chamar no WhatsApp, tem todas as minhas informações lá, fico à disposição para tirar dúvidas e para conversar com todos. Muito obrigada e boa noite, até mais.